com meu grande parceiro Enilson Lázaro, né, que é pós-graduado em gestão pública, pós-graduando em licitações e contratos, agente público municipal, é pregoeiro aí por mais de 20 anos de experiência. Saravá! Estou apresentando para alguns, mas a maioria lhe conhece. Como é que tá? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso jornal. Eu que agradeço, muito obrigado. Assunto sério e importante, né? Principalmente para os nossos comerciantes, você que está em casa acompanhando, às vezes tem vontade, tem um desejo e não sabe como funciona, ou às vezes não tem coragem ou tempo, né, de perguntar de como funciona. Isso. E por falta de orientação, de informação, acaba perdendo oportunidades. Isso. E essas, sim. Isso, na verdade, o grande dilema, né, principalmente do comércio local, é justamente isso. A falta de coragem, muitas vezes o medo de participar de uma licitação. É muito papel, é muita papelada, e às vezes não tem essa dor de cabeça. Né? Imagina que seja tão burocrático, que na verdade não é, né? Claro, existe uma burocracia, isso é óbvio que existe uma burocracia nas contratações públicas, né? E tem que existir, né? E tem que existir, claro. É até uma segurança, né, jurídica, é uma segurança para a própria administração pública, mas não é tão burocrático quanto se imagina. Claro, tem alguns procedimentos que a gente consegue, com treinamento, com a prática, a gente consegue isso, mitigar, né, essas dificuldades, digamos assim. Então vamos já passar para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, nos ouvindo, o que é licitação e por que a administração pública tem que licitar. Falando de uma forma bem mais simplória, digamos assim, quando a administração pública ela vai gerar um contrato para aquisição ou para uma prestação de serviços, ela tem que fazer através de um processo de licitação. Então, a licitação seria esse procedimento de uma escolha entre diversos fornecedores, aquele que atende às condições ali estabelecidas nesse certame, né, para a contratação ou fornecimento da administração pública. Ou seja, nós temos, na verdade, um direito subjetivo, ou seja, o mesmo direito que João do mercado ou Manuel tem direito de vender para a administração pública, todos os outros têm. Então, de que maneira a administração pública vai selecionar um fornecedor em detrimento de outro, justamente através desse processo de licitação, né, que coloca em igualdade de condições para que eu possa ali selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, quer seja para um fornecimento, quer seja para um contrato. Então, em resumo, licitação é esse procedimento, né? E quem é que pode participar da licitação? Na verdade, todas as empresas, né, e até pessoas físicas, por exemplo, podem participar das licitações. A partir do momento em que a administração pública ela publica um edital e com esse prazo, as empresas do ramo daquele objeto, elas podem participar. Né? Isso é aberto a todos eles que estiverem interessados em ir lá e participar. Eu trouxe aqui na abertura do programa o material que você me trouxe. Isso. 40% dos comércios, menos de 40% do comércio local participa de licitações. O que se deve a isso, hein? Isso, na verdade, é um levantamento a grosso modo. Para se ter ideia, esse ano, por exemplo, nós realizamos 27, vamos agora realizar 28 pregões eletrônicos, né? A grande maioria desses processos hoje são eletrônicos. Em cada um desses pregões, em média, estamos na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão de aquisições, de estimativa de aquisições. E desses, menos de 40% dos participantes são do comércio local, né? A grande maioria são não é nem quem vence, é menos de quem participa, né? Não estou falando nem de vencer, porque muitas vezes a grande maioria dos processos, e até nas licitações quando eram presenciais, já tivemos licitação, muito pregão presencial, por exemplo, para aquisição de objetos comuns, né? Como, por exemplo, a aquisição de gêneros alimentícios ou até mesmo a aquisição de material de limpeza. Nós tínhamos empresas de Feira de Santana, empresas de Salvador, de Vitória da Conquista e diversos outros locais que vinham participar, né, dessas licitações, e não tínhamos o comércio local presente na mesa para negociar com a administração pública, né? Então, isso desde o pregão na formatação presencial. E o que a gente até esse bate-papo nos motiva mais em função de que a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, desse ano, as licitações elas serão realizadas preferencialmente numa formatação eletrônica. Eu quero até que você explique isso, porque o que tem de comerciante hoje que acompanha a gente, que fala, Nerisvaldo, há anos atrás eu participei de uma licitação, venci, mas tomei pau, quebrei meu comércio porque a prefeitura me quebrou, não me pagou.
Essa lei, como é que funciona a partir de agora isso? O que é que interfere toda essa questão? Então, o que acontece? Isso acontecia, infelizmente, até eu como sou empresário também do ramo, né? Tá, embora servidor público, mas minha empresa prestei assessoria, prestei serviços a algumas prefeituras, e algumas delas, vou colocar assim, tomei calote, tá? Isso porque a legislação, com o tempo, ela veio aperfeiçoando, veio a lei de responsabilidade fiscal, que já obrigou o gestor a fazer um certo planejamento, um certo cuidado no empenho, no encerramento da gestão. Final de gestão, por exemplo, o último ano de mandato já trouxe novos regramentos e tal. Em específico, com a nova lei de licitações, ela traz para o comerciante, digamos, uma segurança jurídica, né, e um melhoramento em relação a isso. Por quê? Hoje, vamos colocar hoje, até final de dezembro, por exemplo, como é que acontece? Isso estou colocando a administração pública de uma forma geral, desde a União, os estados e diversos municípios, né, do Brasil. Então, a entidade pública, ela adquiriu um produto, chegaram lá as notas fiscais, e ela coloca essas notas fiscais, ela vai efetuar o pagamento de acordo com o critério subjetivo, ou seja, ela paga aquele fornecedor que ela, naquele momento, ela queira pagar. Ou ela faz uma programação, se de repente nessa programação não foi possível pagar o fornecedor A, ela vai privilegiar um outro fornecedor e tal. Então, isso acabava gerando, digamos, esses problemas aí que você citou. E com a nova lei de licitação, isso muda, porque a administração pública ela vai ter que fazer um cronograma. Ou seja, eu recebi a mercadoria hoje, a nota fiscal, eu faço lá a liquidação, que é um ato de dizer que eu recebi esse produto ou esse serviço, tá? Isso vai para uma programação, e ela é obrigada, a administração pública, a partir de janeiro, ela vai ser obrigada a publicar essa relação desses fornecedores. Eu já vou estar sabendo quem vai ou não, exatamente, né? A transparência aí também. Exatamente, com o cronograma de pagamento. Ou seja, ela pode mudar esse cronograma de pagamento? Até pode. Só que ela vai ter que justificar, informar os órgãos de controle, ou seja, o Tribunal de Contas. Ou seja, aquele risco que eu tinha de fornecer um produto e de repente não receber, a nova lei lá no artigo 141, para ser mais exato, ela traz esse cronograma. Então isso traz para, digamos, o comerciante uma tranquilidade. E para com aquela, né, que João, o José, mais parceiro de quem está ali na frente assinando, mês que vem eu coloco o seu aqui na frente. Isso. Pode até colocar, mas vai ter que informar que está colocando. Por quê? E se alguém ficar atrás, o porquê, né? Por quê? Exatamente. Aumenta a transparência. Isso, aumenta a transparência. A licitação, na maioria, elas eram presenciais. Sim, e me parece que hoje isso vai ter uma reversão, né? Exato. O que é que acontece a partir de agora? Serviço de engenharia, o que é que muda a partir de agora com essa nova lei? Nós temos, na verdade, uma alteração, digamos, substancial. Né? Para a administração pública, principalmente, ela vai ter mais uma questão burocrática na organização disso, ou seja, no planejamento. Mas hoje, hoje a legislação, temos a 866, que é de 93, ou seja, há 30 anos atrás, praticamente, trabalhamos durante 30 anos com uma lei de licitação, obsoleta, já um pouco defasada. Veio a 10.520, que é uma lei que criou, digamos, a modalidade pregão, mas ainda atrelado a 866, né? Ou seja, a 10.520, que é a lei que instituiu o pregão, ela veio, mas ainda utilizava a 866, que é lá de 93. Então, em 2021, foi instituída uma nova lei, um novo ordenamento jurídico para as licitações, né? Essa lei, ela criou, digamos, eu não diria que fosse um vacatio legis, ou seja, não é um espaço de vigência da lei, não. A 1433, ela já passou, ou seja, a partir do momento que ela foi publicada, ela já entrou em vigência. Só que a lei trouxe ali dentro desse período uma possibilidade do gestor público utilizar uma legislação ou a outra legislação. Ou seja, a administração pública ela já poderia, desde o início, utilizar a 1433 ou ainda continuar utilizando a lei antiga. A maioria, inclusive a União, continua ainda utilizando a lei antiga. Mas a partir de 1º de janeiro desse ano, que na verdade a 1433 era para ter, digamos assim, encerrado a vigência das outras leis, a 866 e a 10.520, a partir de 1º de abril desse ano. Só que através de uma emenda parlamentar, de uma legislação, alterou isso, né, através de uma medida provisória, melhor colocando. Prorrogou isso até o final do ano. Então, até 31 de dezembro desse ano, ainda podemos utilizar a legislação antiga. Agora, a partir de 1º de janeiro, não. E o que acontece em relação às licitações presenciais? Elas praticamente deixam de existir. Pode a administração ainda realizar uma licitação presencial? Pode, mas ela vai ter que justificar nos autos do processo o porquê que ela está
realizando uma licitação presencial em detrimento de uma eletrônica, imagina as vantagens que eu tenho numa licitação eletrônica. Eu tenho um licitante lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de qualquer lugar, ele pode participar de uma licitação aqui, da mesma forma que os comerciantes daqui podem participar de uma licitação em qualquer lugar do Brasil que ele queira, desde que ele vá mencionar se é vantajoso ou não, a logística de entrega, mas ele pode participar perfeitamente, tá? E para que a licitação ocorra na formatação, digamos, presencial, a partir de 1º de janeiro, além dessa justificativa, ele vai ter que gravar toda essa sessão em áudio e vídeo. A transparência aumenta, né? Isso, aquilo que a gente está falando. Complica, então mais fácil que ele realiza logo direto na formatação eletrônica. Claro. Tá? Então, inclusive as de obras e serviços de engenharia, que nós tínhamos uma dificuldade imensa, eu já tive licitação aqui, só para situar, uma licitação que a gente publicou ela tinha um prazo de 30 dias, porque era uma concorrência. Quando fomos concluir essa licitação, exatamente uns 8 meses depois. Recursos, impugnações, recurso do licitante, vista de licitante, publicação, ou seja, finalizou. A nova lei, ela já traz um procedimento mais célere, agora toda na formatação eletrônica, ou seja, você daqui pode participar de uma licitação em qualquer lugar do Brasil, quer seja para obras, serviços de engenharia ou até mesmo para serviços comuns. Perfeito. Outra questão, questionamento às vezes das pessoas na rua, né? Poxa, a gente acompanha empresas de fora, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, se recebe esse produto muitas vezes da prefeitura, acha que é da prefeitura, mas o produto vem de outras cidades, de outras regiões, sendo que muitas vezes a gente tem esses produtos com muita abundância aqui na nossa. Por que é que isso acontece? Isso são diversos fatores. O primeiro dele é que o próprio licitante, que deveria, né, participar dessas licitações... Pronto, então o que acontece? A administração pública, a partir do momento que ela publica o edital, isso se torna público. Então eu não posso, como pregoeiro ou o próprio gestor, não pode ir atrás do comerciante A ou B ou C para ele participar. Ele participa se ele quiser, primeiro ponto é esse, né? Então o que acontece muitas vezes é uma falta de informação do próprio comerciante, a falta de interesse, digamos assim. Ainda tinha esse mito, claro, né, das dificuldades da própria administração pública, a má fama de mal pagador, isso, burocrático, além disso, né? E tem uma outra questão. O que acontece? Infelizmente, essa burocracia ela ainda continua existindo? Vai melhorar um pouco em relação aos procedimentos e tal. Mas alguns atos na administração pública, ele requer um rito. Por exemplo, se eu vou até o supermercado, eu escolho o que eu quero, coloco no carrinho, chego no caixa, paguei, meu dinheiro saiu do bolso, fui para a conta do comerciante e tal. Na administração pública isso não funciona dessa forma. Eu tenho que fazer uma ordem de fornecimento para que ele me forneça aquilo que eu solicitei, isso é formalizado. Ele vai emitir uma nota fiscal, né? Essa nota vai chegar, ela vai para um departamento específico para analisar, conferir se aqueles produtos de fato foram entregues. Vai haver uma liquidação e essa programação de pagamento. Então ainda é um pouco burocrático. Então muitos comerciantes, muitas vezes, eles não têm esse interesse. E outra, quando eu vou ao supermercado fazer uma compra, por exemplo, como pessoa física, não me interessa saber, digamos, da situação fiscal, né, desse fornecedor. Se ele tem dias com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal. Já para a administração pública, isso qualquer que seja ela, a lei exige que ele esteja regular com a Fazenda Pública, ou seja, que ele tenha todas as certidões de regularidade, que atenda esses requisitos, digamos, para que seja um fornecedor. Então isso, né? Pode concluir. Então, de certa forma, alguns comerciantes têm essa dificuldade de manter uma documentação regular. Mas são coisas que, infelizmente, só para se ter ideia, nós perdemos aqui em ano, perdemos no sentido desse dinheiro circular no município, para mais de 30 milhões de reais, que poderia ser adquirido aqui. Né? Foi para outra região, né? Outra região, infelizmente, por falta de interesse do nosso, né, do licitante. Tem que ficar ligado, hein? A licitação está aí, mais de 30 milhões que a região perdeu do dinheiro ficar circulando por ano, isso, aqui na nossa área. Por ano. Por ano, gente. Isso. Pessoas físicas, elas podem participar de licitação? Sim. Tem alguma novidade? Como é que é? Na verdade, desde a legislação anterior, determinados serviços ou até mesmo produtos, elas podem ser fornecidos. Mas existe essa mistura, pessoa física com jurídica? Vai ser, determinadas situações vai permitir, sim. Há um exemplo desse, são os da agricultura familiar. Tá? Municípios que têm um determinado número de habitantes ou que adquirem um determinado volume de recursos advindo do FNDE, por exemplo. Municípios que adquirem até 750 mil anual de produtos de merenda escolar com recursos do FNDE, elas são obrigadas a adquirir
esses recursos da agricultura familiar, aí é obrigatoriamente, mais do que justo, né? sim, mas obrigatoriamente de pessoas jurídicas, tá? Já os municípios que o recurso não chega a esse volume, eles podem adquirir de pessoas físicas, tá? Tanto de pessoas jurídicas como pessoa física. E alguns serviços também são próprios de pessoas físicas. Já a prefeitura vai ter contrato de eventos, de realização de fornecimento, de prestação de serviços diversos, que pode ser sim de pessoas físicas. Empresas interessadas em vender ou prestar serviços para a Seabra na administração pública, que seja de Seabra ou da região, o que é que devem fazer? Primeiro, acompanhar, digamos, as publicações, né, os ficar editais, atenado, ficar atento, né? atenado, tal. Hoje, a partir, digamos, do ano que vem, nós temos um portal nacional de compras públicas, que é um portal novo criado. Fica mais fácil. Isso, que é o chamado, o portal é o PNCP, Portal Nacional de Compras Públicas. Então, esse portal, ele trouxe uma plataforma que ela vai trazer todas as licitações de todo o Brasil, vai estar nessa plataforma. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil ir lá e participar. Dificulta a vida, né, da pessoa. Teve uma licitação tal, nem soube. Não, aí não, ele vai estar lá no portal, no PNCP, quer seja Palmeiras, quer seja Lençóis, Iraquara, Souto Soares, Seabra, todo mundo que fizer vai ter que colocar lá no PNCP. Então fica mais fácil de você fazer um filtro. Mas hoje, independentemente do PNCP, você pode fazer esse filtro no Google. Se você sabe o portal que Lençóis utiliza, o portal que Palmeiras utiliza, você vai entrar no portal dessas prefeituras e ver. Está cada dia mais fácil, mais né? Fácil, cada dia mais então, as caras. Isso. Com esse negócio do advento da rede social, sim, a informação chega em você muito com facilidade. Mais fácil, porque antigamente era complicado, né? Parece que só as empresas tinham as informações. Exato, e muitas vezes as empresas tinham que ir até no município buscar esse edital. Ainda tinha que ir lá trazer debaixo do braço. Não, hoje não. Eles todos são publicados na internet, então isso facilita. Enilson Lázaro Saravá. Eu vou só concluir. Pode ficar à vontade. Aqui, claro, nós temos, na verdade, e até pensando nisso, a ACIS, né, a Associação Comercial de Seabra, ela está promovendo um curso de licitação voltado especificamente para as empresas. Nesse curso ele vai ser realizado agora nos dias 27, 28, 29. É presencial? Presencial. 27, 28, 29 e 30, sendo que dos dias 27, 28 e 29 é no turno noturno, das 19 até as 10 horas. E no dia 30 teremos um módulo presencial, né, no período da manhã, até para trabalhar um pouco a prática e mostrar um pouco desses portais, dessas ferramentas onde esses pregões são realizados, né? Então, são vagas limitadas, né? As pessoas interessadas devem ir procurar a ACIS e fazer sua inscrição. Vou ministrar esse treinamento, esse curso, né, oferecido aí pela Associação Comercial de Seabra, justamente que pensou justamente no comerciante local, né? Mas os comerciantes de outras cidades que queiram participar, as inscrições estão abertas. Claro, temos vagas limitadas, mas aberto aí para esses empresários se capacitarem, né? Tentar aprender, digamos assim, um pouco de que maneira trabalhar com a administração pública, fornecer para a administração pública, conhecer as plataformas, interpretar o edital principalmente, porque uma das nossas dificuldades hoje interpretar é fundamental, né? Que você pode perder por falta de interpretação. Exatamente. Né? Então você vai ter, por exemplo, um edital de licitação publicado lá e você de repente analisa ele, vê lá 100, 150 páginas, e isso te desencoraja a participar. Né? O objetivo do treinamento é justamente isso, mostrar que você não precisa ler aquele edital todo. Perfeito. Você vai em pontos específicos para entender o que a administração quer, se isso se adequa à sua realidade. Muita coisa copia e cola, né? Sim, é proforma. Os editais, a maioria, se pegar diversos editais e analisar eles, quase todos eles vão ter basicamente a mesma linguagem. Enilson Lázaro Saravá. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sempre às ordens, viu? Eu que agradeço aí.